Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A semana termina com uma série de dados importantes que mostram a continuidade do movimento de recuperação da economia brasileira. Dados como o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, que embora tenham mostrado um recuo da economia em janeiro, em todos os outros comparativos, em relação ao ano passado, sobretudo, há avanços importantes. Vários índices de confiança estão em alta e notícias como o aumento de investimentos, suspensão da taxação sobre o aço brasileiro no mercado americano, redução dos juros básicos pelo Banco Central em 6,5%, os mais baixos da história, deixam um ambiente econômico mais favorável. Adicione-se a tudo isso a prévia da inflação em baixa do IPCA 15, e o aumento na oferta de vagas de trabalho com carteira assinada, divulgados hoje pelo IBGE e pelo CAGED. Um outro dado também chama a atenção, o crescimento dos gastos de brasileiros no exterior, que são, em última instância, uma melhora do poder de compra das famílias brasileiras. Desde o final do ano passado, trabalha-se com a previsão de crescimento da economia em 3% agora em 2018 e mais 3% no ano que vem, segundo projeções do IPEA divulgadas esta semana. Mas há sempre um mas, podem as decisões lentas, confusas e sem conclusão do Supremo Tribunal Federal, como o julgamento de ontem do habeas corpus para livrar condenados em segunda instância, com o peso da insegurança jurídica que isso causa, pode exatamente esse tipo de formato escolhido pelo Supremo Tribunal Federal interferir na economia do país? Esse é o assunto principal da entrevista de hoje com o professor de economia João Ricardo Costa Filho. O cenário econômico está no ar. A inflação está dando sinais nestes primeiros meses que teremos novamente um ano de inflação controlada. Hoje os dados do IPCA 15, a medição preliminar de inflação feita nos 30 dias intermediários, ou seja, que engloba a segunda quinzena de fevereiro e a primeira de março, veio abaixo de previsões e, mais uma vez, a destaque para a queda nos alimentos. A inflação é uma das principais variáveis analisadas pelo Comitê de Política Monetária para decidir a taxa Selic. Na quarta-feira, com o cenário de inflação baixa, o Copom levou os juros básicos ao menor patamar histórico, no corte de 0,25 ponto percentual. Os juros básicos hoje da economia são de 6,5%. Evidentemente que, como nós sempre falamos aqui, o que se cobra do consumidor é um outro aspecto e as discussões são um pouco mais demoradas. A gente tem feito isso desde o ano passado aqui. Mas a referência hoje é das mais baixas. Vamos aos números do IPCA 15 agora de março, segundo a segunda melhor para este mês desde o ano 2000. Vamos lá, março de 2018 a gente teve ali uma inflação de 0,10%. Em fevereiro, para a gente olhar na comparação com fevereiro do ano passado, ou melhor, fevereiro agora foi de 0,38%, ou seja, a inflação desacelerou de 0,38% para 0,10%. Em março de 2017 foi de 0,15%, só para ter um comparativo o quanto que a inflação deste mês, deste ano, está abaixo das previsões, inclusive nas comparações que faz anteriormente. Se a gente olhar para a próxima tela ali, a gente tem um outro dado. No acumulado do ano, o IPCA 15 é de 0,87%. Nos 12 meses, a inflação, essa inflação anualizada pelo IPCA 15 está menor do que a que fechou o mês de fevereiro, está em 2,80%. Esse dado é extremamente importante para a continuidade, porque o Comitê de Política Monetária até fez menção disso, há uma nova possibilidade de um novo corte de juros na próxima reunião do Copom. E daqui a pouco nós temos também dados de emprego com carteira assinada, saldo positivo do CAGED. E hoje foi o último dia do 8º Fórum Mundial da Água, mas as discussões sobre o assunto continuam. Afinal, as questões envolvendo a água, tanto para o consumo humano quanto para a utilização das atividades econômicas, são extremamente atuais. A Mariana Jungermann está em Brasília e fala sobre o futuro dessas discussões. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Piotto, boa noite. Exatamente, olha, inclusive o documento final do fórum ainda não foi apresentado, será apresentado ainda nas próximas semanas, e também os debates, os diversos grupos temáticos que participaram aqui do fórum vão continuar as discussões ao longo dos próximos 3 anos, até o próximo fórum que vai acontecer
no Senegal. Esses grupos permanentemente vão continuar ali em debate, em eventos separados, né? O fórum é um momento de reunir todos esses cientistas, ativistas, professores, instituições ligadas a esse tema para que elas possam, na verdade, definir ali os próximos passos dessas discussões que acontecem ao longo de todo esse período. Mas hoje foi feito um balanço aqui, então, pelos coordenadores desses grupos temáticos e eles apresentaram algumas conclusões desse fórum. A principal delas, Piotr, é a de que as ações dos diversos países ainda estão muito tímidas com relação à questão da água. Eles dizem que, principalmente em relação ao que se refere às mudanças climáticas, os problemas têm se agravado e os países não têm conseguido dar respostas suficientes para esse tema. Eles dizem que é preciso soluções mais agressivas e mais criativas e disseram também que é preciso evitar ali procurar um vilão único, né? Procurar vilões que sejam os únicos culpados. É preciso integrar ali, ter uma ação transversal entre setor produtivo, governos e sociedade. Inclusive, a coordenadora do Grupo Focal de Sustentabilidade, Marina Grossi, deu um exemplo com relação à agricultura. Ela disse, não adianta ficar ali culpando a agricultura por consumir muita água, porque se faltar água para a agricultura, todos nós vamos pagar mais caro pelos alimentos. Então é preciso buscar essas saídas aí conjuntas e criativas. Essa foi uma das principais conclusões desse fórum, viu, Piotr? Muito obrigado, Mariana. Aliás, corajosa exatamente essa observação em relação à agricultura, porque obviamente quando se olha para a contabilidade da água, a agricultura consome muito, mas a agricultura consome muito porque gera alimento, e sem alimento, pão e água tem que ir para a mesa ao mesmo tempo. Agora tem um outro dado sobre água, as pessoas precisam ter, e aí eu estou falando do coletivo das pessoas, uma interpretação clara sobre a necessidade da água. E a razão hoje que é absoluta no mundo inteiro, que ela é finita. Há um problema de concentração de água onde não existem as pessoas, o caso brasileiro é muito claro, nós temos muita água na região norte do país e muito poucas pessoas moram na região norte do país, e uma concentração de pessoas onde há escassez de água. Ou seja, e há dados assim muito comportamentais, por exemplo, a questão do saneamento básico é fundamental. Cidades como São Paulo, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte convivem, por exemplo, com rios poluídos atravessando a cidade. E a maior parte dos brasileiros, quando vai à praia, pula aqueles canais de esgoto que desembocam no mar e se tiver sol dizem que a praia estava ótima. Como é que uma praia pode estar ótima se você pulou uma rede de esgoto que desemboca na praia que você estava tomando banho? Ou seja, essa consciência ainda não chegou, não do tamanho que precisa chegar justamente para essas discussões da água avançarem e avançarem mais com um olhar muito claro com relação ao futuro. Bom, vamos só continuar com os dados da inflação que nós divulgamos há pouco. O que puxou, manteve a inflação baixa assim? Nós temos ali, olha, alimentos e bebidas foram os destaques. O grupo alimentos e bebidas, né? Uma queda ali pequena de 0,07%. Se a gente comparar, por exemplo, aquele valor abaixo ali de 1,47%, é o valor anualizado, ou seja, para você ter uma ideia quanto que alimentos têm mantido esse patamar mais baixo. A alimentação em casa dentro do grupo alimentos e bebidas puxou para baixo, 0,29%. E aí, claro, nós estamos falando do supermercado. Carnes, uma queda de 0,66% agora no IPCA 15, que terminou na primeira quinzena de março, e o tomate que caiu 5%. Um outro dado ali mostra claramente também em relação ao IPCA 15. A comunicação caiu, nós estamos falando do grupo de comunicação, caiu 0,19%, com destaque para o telefone fixo. As chamadas de telefone fixo caíram 0,94%, até porque boa parte das pessoas está usando muito mais a telefonia celular. Há uma baixa, agora vale a pena você usar o telefone fixo por esse aspecto, né? Outro dado positivo para a economia chegou no início da tarde de hoje com o saldo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostrou um avanço na contratação com carteira assinada. O setor de serviços e a indústria lideraram as contratações com carteira assinada no último mês de fevereiro. Vamos lá, nós temos os dados ali. Fevereiro, portanto, uma alta de 0,16%. O saldo positivo do CAGED é 61.188 vagas, ou seja, 61.188 vagas a mais de pessoas empregadas. Entre contratações e demissões, mais contratações. O setor de serviços esteve à frente com um crescimento de 0,39%
E indústria e transformação, a indústria está se recuperando desde o segundo semestre do ano passado, mas agora começa a gerar emprego. Antes não gerava emprego, agora está gerando emprego, um aumento de 0,24%. Esse é o dado do CAGED. Uma segunda tela para complementar essa informação justamente do CAGED. Aqui nós estamos falando justamente da reforma trabalhista que mudou a forma de trabalho ou começou a interpretar outras formas de trabalho. Mas tudo isso é com carteira assinada. O trabalho intermitente, trabalho parcial e o teletrabalho, que não eram reconhecidos pela legislação anterior, agora houve esse número de contratações, mais de 2.000 vagas em trabalho intermitente, mais de 3.000 vagas em trabalho parcial e o teletrabalho com 119. Claro que a reforma trabalhista foi aprovada no ano passado, começou a vigorar no final do ano passado, ainda, digamos, é incipiente, mas a gente vê exatamente uma amostra ali de que essa forma de trabalho, essa legislação, em algum momento já começa a contribuir para a contratação. No momento de retomada da economia, esse tipo de trabalho intermitente, ou seja, em que há uma possibilidade maior de negociação entre as partes das horas que serão trabalhadas, faz com que o empresário contrate e o trabalhador comece a ter renda. Isso conta na recuperação do emprego de forma bastante importante, como a gente viu nos dados do CAGED. E a arrecadação total de impostos e contribuições federais chegou a 105 bilhões e 122 milhões de reais em fevereiro, um aumento real de 10,67% em relação ao mesmo mês do ano passado. O principal, isso descontado a inflação, tá? O principal motivo para o crescimento, segundo a própria Receita Federal, é a retomada da atividade econômica. Os pagamentos do Refis, o programa de parcelamento dos débitos tributários, também ajudaram. Nos 2 primeiros meses do ano, o governo já arrecadou 260 bilhões e 742 milhões de reais, o melhor desempenho desde 2014, ou seja, 2015 e 2016 foi muito ruim, 2017 foi um ano de retomada e agora a gente está vendo uma melhora também na arrecadação do governo. E o índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, avançou de fevereiro para março. A sondagem mostra uma melhora tanto nas avaliações sobre a situação atual, quanto sobre as expectativas em relação aos próximos meses. A Vanessa Casalino conversa conosco da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Oi, Vanessa, bem-vinda. Boa noite. Oi, Piotr, obrigada. Boa noite para você. O avanço foi de 4,6 pontos e o índice alcançou 92 em uma escala de 0 a 200. Na comparação com março de 2017, o aumento foi de 8 pontos. O índice de situação atual cresceu mais de 3, mas ainda se mantém na zona do pessimismo. Já o índice de expectativas passou para a zona de otimismo depois de uma alta de 5 pontos. No que se refere à situação econômica geral, o grau de satisfação com a economia avançou para 84 pontos e o indicador das perspectivas para a situação econômica nos 6 meses seguintes foi para 118 pontos, o maior nível da série histórica. De acordo com a FGV, esses números sinalizam que os consumidores podem se sentir mais confiantes para novas compras, Piotr. Os brasileiros estão gastando mais em viagens internacionais do que faziam há um ano, fruto da melhora da situação econômica e do poder de compra das famílias. O Banco Central divulgou hoje o relatório do balanço de pagamentos que mede a contabilidade das transações financeiras, incluindo aí exportações, importações e todo tipo de transferência financeira. O dado de fevereiro registrou um superávit, sobretudo pelas exportações e investimentos estrangeiros no país, de 283 milhões de dólares. Esse é o valor do superávit na contabilidade. Aliás, sobre investimentos estrangeiros diretos, no Brasil foram 4 bilhões e 700 milhões de dólares neste mês, o que aumenta a conta para quase 65 bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto no Brasil nos últimos 12 meses. Entre os vários capítulos do balanço de pagamentos, o Banco Central também mede a conta de viagens internacionais, que revela a retomada dos gastos dos brasileiros no exterior. Nós temos uma tela justamente para fazer esse comparativo. Os brasileiros gastaram 1 bilhão e 400 milhões de dólares neste mês de fevereiro, um avanço de 3,15% em relação ao mesmo mês de fevereiro do ano passado. Já os estrangeiros aumentaram também aqui a vinda ao Brasil e deixaram mais dinheiro, 14% a mais. O valor foi de 611 milhões de dólares. O saldo é negativo em 794 milhões, ou seja, há um déficit ali, porque os brasileiros gastam mais do que os estrangeiros gastam no Brasil. O Brasil tem um problema para convencer os estrangeiros a vir fazer turismo aqui no país, embora o país tenha um potencial turístico gigantesco. E o estoque de recursos do Tesouro Direto
aliás, uma das aplicações financeiras mais populares hoje, fechou fevereiro em 47 bilhões e 310 milhões de reais. Um crescimento, acompanha aí, de 10,9% em relação a fevereiro do ano passado. O investimento continua se popularizando. O total de investidores bateu um recorde. Se aproxima agora dos 2 milhões de pessoas. E aí um dado importante, desse total, 558 mil são mulheres, o que também é um recorde. Os investidores preferiram em fevereiro os títulos indexados à taxa Selic, que por acaso está em baixa, equivalentes a 46, quase metade do total, seguidos atrelados à inflação, que também está em baixa, com 36% dos investimentos, e os prefixados, ou seja, negocia-se uma taxa, a taxa é apontada e aplica seu dinheiro por um determinado período. 17% das pessoas preferiram essa alternativa. Daqui a pouco os números do mercado financeiro, dia de sobe e desce do Ibovespa, nós voltamos em instantes. Nós já estamos de volta aqui com o cenário econômico, diretamente do estúdio do Centro de Operações da Bolsa, numa sexta-feira. Com os números do mercado financeiro, está lá o Ibovespa hoje, teve sobe e desce e terminou no desce, uma queda de 0,46%, 84.377 pontos. Pelo gráfico ali dá para entender como foi de altas e baixas hoje o dia todo do Ibovespa. Se a gente olhar o dólar comercial, esse teve uma alta bastante, aliás, só para as maiores baixas são exatamente ali. A gente viu a da Eletrobras, que hoje teve uma baixa de 0,84% e 0,80% nas duas ações negociadas da Eletrobras, porque a iniciativa hoje foi reforçada pelo governo de, durante o ano, promover sim a privatização da Eletrobras. As ações hoje tiveram esse comportamento. Vamos lá. Temos o dólar comercial hoje, uma alta de 0,27%, fechou em R$ 3,31. R$ 3,31 a alta do dólar comercial. Bom, a decisão ou a falta de decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula para o caso de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinar sua prisão na segunda-feira, tem consequências também na economia, até porque há uma discussão ali que envolve também o aspecto eleitoral e todo o movimento que hoje se tem de combate à corrupção no país. Boa parte daquilo afeta, inclusive, o que se pode chamar de segurança jurídica do país. O que é que vale, qual decisão vale, como vale, por quanto tempo vai valer. O mercado tenta entender os desdobramentos dessa situação. O suspense deve permanecer até o dia 4, quando o STF retoma a discussão do assunto. O quanto esse comportamento do Supremo pode interferir exatamente na economia é a pergunta que eu faço ao professor João Ricardo Costa Filho, professor de Economia do IBMEC e da Fundação Armando Álvares Penteado, aqui em São Paulo, que está conosco. Professor, bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. A pergunta é exatamente essa. Esse clima de indecisão do Supremo, nós temos ali um caso muito claro. O Supremo está voltando a discutir se condenados em segunda instância, ou seja, depois de passar por um longo processo de julgamento em primeira, segunda instância, com amplo direito de defesa, podem ou não ir para a cadeia. Levando-se em conta todo esse movimento, até porque várias decisões são tomadas no Congresso, mas depois tem que passar de alguma forma pelo Supremo, porque judicializou-se completamente tudo hoje no país. O que isso mexe para a sensação de segurança jurídica no país, por exemplo, a questão de investimentos? Olha, eu acho que isso machuca muito a economia, né? A gente vive esse processo de judicialização da política, politização no judiciário, né? Então é muito complicado. O mercado financeiro, vamos separar então dois lados. O mercado financeiro tem ignorado um pouco isso, tem muita liquidez, está esperando mais confirmações. Então não tem afetado tanto o bolso. Mas quando a gente olha para o empresário, quando a gente faz decisões de investimento, ele vai esperar ter um cenário mais claro. E isso machuca muito. Eu não sei quais são as regras, eu não sei quem vão ser os candidatos, eu não sei como vai ser o país o ano que vem. Então eu seguro, não invisto e, portanto, a nossa recuperação, que tem sido lenta, continua nessa velocidade que tem uma tendência de alta, mas ainda muito lenta, muito aquém do que já foi no passado. Ou seja, aquele movimento que começou lá em 2017, aliás, no segundo semestre de 2016, com a preparação para a recuperação que se deu verdadeiramente em 2017, que obviamente espera-se uma aceleração maior agora, para nesse cenário eleitoral e, sobretudo, nessa indecisão de decisões que tem que passar pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, sem dúvida. Vamos pensar. A gente teve a nossa economia contraída 2 anos seguidos, a gente caiu, o tombo foi forte. Crescer depois de um tombo desse não é tão difícil. Agora, crescer de maneira sustentável é que é. E é o que nós precisamos por um longo período de tempo. Exatamente. Né? Só que para isso, não adianta só com o consumo. A nossa recuperação, por enquanto, tem sido com o gasto das famílias.
O que tudo bem para essa primeira recuperação, mas para ser sustentável precisa de investimento. Com esse tipo de decisão que a gente viu no Supremo e com outras coisas, com outras incertezas que rondam a nossa economia, fica difícil que o empresário invista. Fica difícil de vislumbrar um cenário onde a gente cresça sistematicamente. Uma notícia que a gente, aliás, um aspecto que foi muito comentado no ano passado foi o descolamento da economia em relação à política. De fato, nós vimos isso em maior ou menor grau, dependendo do momento do ano passado, só que agora nós temos um ano de decisão eleitoral. Mas se fosse só de decisão eleitoral, eu já começaria a achar que estava ótimo. O problema é que não é só isso, não é só uma questão do que for decidido em outubro, porque outubro tem uma data marcada, as eleições são marcadas, é um processo da democracia, nós vamos passar por isso em cada 4 anos, isso não é nenhuma novidade. O problema é que qualquer decisão que se tome ou qualquer leitura que se faça do cenário, há uma possibilidade de cair no Supremo e aí os 11 ministros votam naqueles votos longos, extremamente confusos, que mudam completamente entendimentos anteriores. É esse o drama. Porque ontem, por exemplo, esse caso, sobretudo do Supremo ontem, do habeas corpus, do caso do ministro Marco Aurélio, vamos embora porque já está todo mundo cansado e eu tenho uma passagem marcada agora. Quer dizer, e deixa o país num ambiente de insegurança jurídica em relação ao caso que o país todo estava esperando para saber qual seria a decisão. Pois é, eu acho que tem uma coisa que ele acertou, é que está todo mundo cansado, né? Está todo mundo cansado dessa incerteza. Se já é difícil saber como o país vai ser quando a gente não sabe quem são os candidatos, se as regras do jogo também ficam mudando, fica mais difícil ainda. E como é que a gente toma uma decisão? Então, esse descolamento que você comentou, eu acho que acontece em parte porque tem uma vista grossa do mercado financeiro, tem muito dinheiro rodando por aí no mundo, então esse dinheiro precisa ir para algum lugar. Tem uma certa vista grossa. Conforme a gente for se aproximando da eleição, onde o cenário vai ficando mais concreto, os ânimos vão ficar ainda mais sensíveis. Põe a sensibilidade da eleição mais a incerteza jurídica, aí a gente vai ter muita volatilidade. E a gente já tem claramente um pé no breque, um pé no freio dos empresários para investimentos maiores, tanto de empresários aqui no mercado nacional, quanto de investimentos estrangeiros, sejam de empresas multinacionais ou que queiram fazer investimentos no Brasil? Olha, as multinacionais, elas têm que estar aqui no Brasil. O Brasil é um mercado muito grande, de um jeito ou de outro elas precisam estar aqui. Então, essa parte não foi afetada muito. Agora, quando a gente olha a dinâmica do investimento nos últimos 4 anos, por exemplo, pega os 2 anos dessa depressão que a gente sofreu e mais essa recuperação que não acontece, o investimento caiu muito. Então, o que tem sido feito agora é um pouco para repor esse capital que foi depreciado. Ainda não é de fato um investimento que vai fazer com que a gente cresça. Então, a gente sente que o freio de mão está puxado. Então, o investimento não está caindo, ele está subindo muito devagar. E isso está fazendo com que a gente tenha que esperar cada vez mais para poder crescer de novo. Mas posterga por demais, né, a recuperação plena do país, não é? Posterga muito. Então, e posterga agora e o nosso futuro também. Porque se a gente não cresce agora porque não gasta, também investimento é capacidade produtiva. Lá na frente não consegue crescer. E perde-se um bonde da história de alta liquidez, que é o que, em outras palavras, quer dizer dinheiro no mundo que precisa ser aplicado em alguma coisa e que o Brasil poderia ser, digamos, o lugar para esse dinheiro ser aplicado. Exatamente. Um país como o nosso tem muita oportunidade para crescer. Agora, com esse imbróglio jurídico, com esse imbróglio político, ninguém quer arriscar. A gente tem muita oportunidade, o capital está sobrando. O mundo vai mudar. Esse excesso de liquidez vai acabar. A gente gastou todas as chances que a gente teve para poder crescer. Agora vamos ver se a gente consegue. Professor, mas de alguma forma criou-se, até por causa da crise de 2015 e 2016, que começou lá em 2014, pelo menos um arcabouço mínimo de regras econômicas para que haja esse descolamento, pelo menos em parte, independentemente do cenário político, ou não? Um pouco sim, tem uma agenda que foi levada por esse governo, a parte fiscal, né, a regra do teto e outras medidas que foram passadas. Tem uma discussão na sociedade um pouco mais madura, que não dá para gastar mais do que tem para sempre, durante alguns períodos pode ser que sim, mas a dinâmica dos gastos do governo está muito complicada. Mas assim, a gente não conseguiu passar a Previdência, que é uma agenda da década de 90. Então, por um lado a gente avançou em algumas questões, por outro a gente não consegue sair ainda de problemas que já estão resolvidos em vários outros países do mundo. O senhor aposta ainda na possibilidade de reforma da Previdência, que nós estamos falando de contas públicas, de solvência das contas públicas no longo prazo? Olha, eu aposto em alguma reforma. O que a gente tem sido feito é sempre um puxadinho, é sempre uma reforma que não tapa todos os problemas, mas garante até a próxima reforma. Então eu acho que isso pelo menos deve acontecer. O próximo presidente precisa fazer alguma coisa, senão já em 2019 ele não consegue satisfazer o teto dos gastos. Então alguma reforma precisa ter.
Mas uma reforma feita por esse governo, porque de alguma forma, ou não? Para esse governo, por esse governo não, porque a reforma que precisa ser feita precisa mudar na Constituição. Com a intervenção no Rio de Janeiro não pode mudar. Existem medidas infraconstitucionais que poderiam ser feitas, mas eu acho que o governo vai ter capital político para isso. Então acho que alguma reforma acontece em 2019, mas assim meio na urgência. Professor, obrigado pela gentileza da análise aqui. Bom final de semana. Muito obrigado pelo convite. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, bom final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta aqui às 7 da noite com o Cenário Econômico. Até lá.